amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Mais uma vez, eu digo a todos que se houver impossibilidade de assistir a este programa ao vivo, por causa do horário, procurem assisti-lo no YouTube ou no site da Rede Vida de Televisão. E há muitas pessoas que aí podem assistir nos horários que mais lhes convierem. Vamos continuar de onde havíamos parado? Sim. Ele sabia, com efeito, quem o entregaria. Por isso, Jesus, né? Disse, exato, nem todos estáis puros. Depois que lhes lavou os pés, retomou o manto, voltou à mesa e lhes disse: Agora vem a segunda explicação, aquelas que para vocês era a primeira. Compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. Se, portanto, eu, o mestre e o senhor, vos lavei os pés, também deveis lavar-vos os pés uns aos outros. Dei-vos o exemplo, para que, como eu vos fiz, também vós o façais. E o que vocês veem aqui, duas teologias. Um mesmo ato servindo a duas teologias. E provavelmente a duas mãos. Uma mão interpretou a primeira como uma profecia da paixão, a segunda mão interpretou o gesto como um sinal de serviço e de humildade, bem na linha de Marcos, onde Jesus diz: os grandes vieram para serem servidos. Entre vós não será assim. Quem de vós quiser ser o primeiro, seja o filho do homem. Seja o último, como o filho do homem, que veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. É a maneira joânica ou joanita de falar a respeito do serviço. Mas esta é uma segunda interpretação que se sobrepôs à primeira explicação, ou se justapôs melhor à primeira explicação. E uma não anula a outra. Tá. Já que falamos então dessa segunda, o senhor poderia colocar novamente aquela que falou a semana passada, porque talvez alguém não tenha... A primeira explicação? Sim. A primeira explicação é uma profecia em ação. Jesus, dentro de poucas horas, daria a sua vida em resgate por muitos. Naquele momento, e lavando os pés, estava profeticamente tentando dizer o que faria no dia seguinte com todos. Agora, eu gostaria de chegar à conclusão seguinte: a igreja celebra isto aqui uma vez por ano. Sim. Mas Jesus continua a nos lavar os pés diariamente. Diariamente ele se dá a nós na palavra, diariamente ele se dá a nós no seu corpo e no seu sangue, diariamente a nós ele nos envia o seu Espírito Santo, ele nos continua a lavar os pés. Nós somos preciosos aos olhos dele. Ele continua a nos servir na Eucaristia, todos os dias, e não apenas há 2000 anos atrás, e agora sentado à direita de Deus, tão embevecido de sua glória, a ponto de se esquecer de todos nós. Não, ele está constantemente no lava-pés. O Cristo que existe na igreja, glorificado, é o Cristo do lava-pés. E o que foi glorificado no Cristo? O seu lava-pés. Então, isso que o senhor está dizendo agora é algo muito importante, padre. Por quê? Porque muita gente pensa que a ressurreição nada tem a ver com a paixão. Foi uma glória suplementar que veio depois, uma espécie de prêmio da paixão. Não, 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 não. A paixão, a ressurreição, é a própria paixão glorificada. A paixão deu a matéria da ressurreição. A matéria da glorificação de Jesus foi a sua paixão. E o que eu quero dizer é que hoje, com este avanço
com a mídia, com a questão da internet, do computador, tudo isso, a maneira como o mundo funciona hoje, a impressão que se tem é que a paixão, a ressurreição, ficou no passado. Hoje se lê apenas uma história do que aconteceu há 2000 anos. E não, Cristo é presente na nossa vida. O Espírito Santo está presente na nossa vida. E como o padre disse aqui agora, Cristo lava os nossos pés todos os dias. Isto acontece todos os dias. Não é algo do passado, é hoje. Isso Não está é algo acontecendo. de quinta-feira santa. Não, não é algo que acontece uma vez por ano, como o senhor acabou de dizer. Acontece realmente todos os dias. Agora, disso depende a nossa fé. O cristão tem que crer nisso. Agora, quem tem essa fé profunda e consolidada, a ponto de se convencer, ele me está lavando os pés diariamente. Eu acabei de comungar, ele acabou de me lavar os pés pela última vez. O que é que eu posso fazer? Eu tenho que sair daqui e lavar os pés também de alguém. Aliás, no passado, e no passado bíblico, se levou isto aqui muito a sério. Sabe que nas pastorais, 1ª e 2ª Timóteo, sobretudo na primeira, era uma das condições para que as viúvas fossem recebidas no rol das viúvas, digamos, orientadas e mantidas pela igreja. Se exerceram a hospitalidade, se santorum pedes lavit, se lavou os pés dos santos. Isto era sentido e era realizado como uma espécie de mandato constante, diário. Até na tradição beneditina, quando o abade recebe um noviço, quando entra no noviciado, o abade lava-lhe os pés. É parte da tradição beneditina isto aqui. Padre, eu me recordo, acho que há 3 programas atrás, o senhor falava a respeito dos problemas da igreja, e agora, falando do lava-pés de Jesus e da purificação e de tudo mais, nós vemos que aquela perda de fé na igreja, em virtude das mazelas do mundo, não tem razão de ser diante da grandiosidade do gesto de Jesus em nos purificar constantemente, diariamente, apesar dos nossos inúmeros pecados e dos defeitos que a igreja carrega. Não é mesmo? Ele está sempre carregando, intercedendo por nós, através das suas chagas gloriosas, para usarmos a expressão desse evangelista aí. Ele as mostra constantemente ao Pai. O que ele fez por nós está gravado nele. O passado está plenamente gravado e presente em Jesus. Ele sabe perfeitamente o que ele fez. Faz parte dele. Como nós também, o nosso passado se agrega, de certa maneira, à nossa biografia, né? E ao nosso ser. Vamos adiante. Em verdade vos digo, o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que quem o enviou. Se compreenderdes isso e o praticardes, felizes sereis. Não falo de todos vós, eu conheço os que escolhi, mas é preciso que se cumpra a Escritura. Aquele que come o meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. E este é Judas. Este é o único no texto que não foi lavado. Este é o único que não teve os seus pés purificados. Infelizmente, ele apostatou. Agora, padre, eu perguntaria aqui, existe pecado grande demais para que Deus perdoe, para que Jesus perdoe? Não sei o que dizer a isso aí. Não é pecado demais, mas até onde foi Judas? Até onde foi Judas? Não sei, é um enigma. Deus não nos revelou essa curiosidade. Como ele tratou e como ele tem tratado a Judas. Não há revelação sobre isso. E Deus não nos quis revelar.
Como também não nos revela como está tratando Hitler, como está tratando Nero e esses grandes que fizeram a igreja sofrer e o mundo também. Tudo isto é um mistério de Deus. Em uma parte, deixando um minuto a leitura e Judas de lado, existe pecado grande demais para Deus perdoar? Não, pecado grande demais é interessante. A Escritura fala em pecado contra o Espírito Santo e de diversas maneiras insinua que existem pecados não perdoáveis. Porém, a igreja, na sua prática multissecular, nunca achou que um pecado não pudesse ser perdoado. Nunca. O que significa que ela interpreta esses textos aí, e são diversos, de outra maneira. Uma coisa é você jogar tudo para Deus. Outra coisa é saber se você está disposto e quer receber o perdão de Deus. Agora, Deus não pode perdoar você dispensando você de se arrepender, por exemplo, do seu pecado. Se você não está arrependido, como Deus faria isto aí? Mecanicamente, Não dá para fazer. não dá para fazer. Obrigado, Padre. Então, Prosseguindo com a leitura, digo-vos isso agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. tá bem. Terminou o versículo 30? Terminamos o versículo 20. 20. Mas vamos fazer um intervalo então e continuamos logo a seguir. Volta e agora Vamos a partir do versículo 21, ainda no capítulo 13. Tendo dito isso, Jesus perturbou-se interiormente e declarou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. em todos os evangelhos existe a predição da traição. Mas em Marcos não sabem quem é. E parece que o próprio Jesus não sabe quem é. Em João ele sabe perfeitamente quem é. Os discípulos entreolhavam-se sem saber de quem falava. Em Marcos, todos os discípulos perguntam: por acaso serei eu? Ninguém está, digamos, seguro da sua própria fidelidade. Mas em João não. Estava à mesa ao lado de Jesus, um de seus discípulos, aquele que Jesus amava. E é a primeira vez que aparece o discípulo amado neste evangelho. A exegese atual distingue João, filho de Zebedeu, do discípulo amado. Ao que parece, são duas pessoas diferentes. Simão Pedro faz-lhe então um sinal e diz-lhe: pergunta-lhe quem é aquele de que fala. Ele então, reclinando-se sobre o peito de Jesus, diz-lhe: quem é, Senhor? Esta é uma frase profunda. Reclinando o discípulo amado sobre o peito de Jesus. O evangelista aqui trata o discípulo amado, inominado, não lhe dá o nome, não sabemos qual o seu nome, como sendo um paradigma de todo cristão. Todo cristão deveria poder reclinar-se sobre o peito de Jesus, da mesma maneira como Jesus está reclinado junto do Pai. No capítulo 1, versículo 18 deste evangelho, vem dito: aquele que está no seio do Pai, não-lo deu a revelar. Então, Jesus no seio do Pai e o discípulo amado reclinado no coração de Jesus. É bem a teologia deste evangelho. E, de certa maneira, antecipa o que será dito na oração sacerdotal de Jesus, no capítulo 17, que vamos ver mais adiante. Que todos sejam um, eu neles e tu em mim. Aí está, eu neles e tu em mim, para que sejam consumados na unidade. Agora, notem o contraste que o evangelista operou
entre o discípulo amado reclinado sobre o peito de Jesus e o traidor. É uma antítese perfeita, porém ele quer mostrar que existiram os dois extremos. E se isto é paradigma, quem sabe se existem até hoje esses dois extremos, né? Existem aqueles que o entregam e existem aqueles que convivem na intimidade. O texto é atual. Responde Jesus: é aquele a quem eu der o pão, que vou umedecer no molho. E não diz o texto que fosse um prato pascal, um gesto de cortesia, ou quem sabe até um gesto de delicadeza, amizade e até de precedência. Mas é o último gesto afetuoso de Jesus para aquele que estava já disposto a entregar. Tendo umedecido o pão, ele o toma e dá a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pão, entrou nele Satanás. Com o pão, com o gesto, com o supremo gesto de deferência, não aconteceu nada a não ser entrar nele Satanás. Jesus lhe diz: faze depressa o que estás fazendo. Isto é, o Jesus de João sabe perfeitamente o que está passando e é senhor dos seus momentos. Eu dou a minha vida quando quero e a retomo quando quero também. Nenhum dos que estavam à mesa compreendeu por que lhe dissera isso. Como era Judas que guardava a bolsa comum, alguns pensavam que Jesus lhe dissera: compra o necessário para a festa, ou que desse algo para os pobres. Tomando então o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Era noite. Interessante. Nicodemos veio de noite se encontrar com a luz, Jesus. Capítulo 3 desse evangelho. Judas sai do cenáculo onde tudo é luminoso e se envolve nas trevas. E se mistura nas trevas. Bem, a teologia deste evangelho é profundo isso. Profundo, hein? É verdade. Ricardo, eu gostaria de continuar? Quando ele saiu, disse Jesus: agora... Bem, agora, que versículo vocês estão? 31. No versículo 31, então vocês vão fazer um parênteses aí. Agora vai começar o discurso de adeus de Jesus, o discurso de despedida. Este discurso de despedida tem muitos precedentes bíblicos, diversos. Eu me lembraria do longo discurso de despedida do velho Jacó, quando sente que vai morrer e chama os seus 12 filhos e lhes dá a última bênção. A cada um a sua bênção, o velho Jacó. Eu me recordo do discurso de adeus, de despedida de Davi a Salomão, quando também pressentiu que iria morrer. Existe o discurso de despedida já no Novo Testamento de Paulo. É o famoso capítulo 20 dos Atos dos Apóstolos, aos presbíteros de Éfeso. Existe um outro discurso de adeus de Paulo, que é a 2 Timóteo. Estou para ser já imolado. Combati o bom combate. Mantive a fé. Existe o discurso de adeus de Pedro. É a segunda pedra, a segunda epístola de Pedro. E aqui nós vamos começar o famoso discurso de adeus de Jesus. Portanto, é um gênero literário bem conhecido da Bíblia
tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. Tobias, o velho Tobias, também se despede do seu filho antes de morrer. Esse discurso de adeus nós vamos deixar para a próxima semana. Muito obrigado, até lá. Um bom domingo a todos, até a próxima semana. Bom dia e até a próxima semana.